Quero falar para você agora sobre o monte da espiritualidade. Talvez você confunda a espiritualidade como religiosidade. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Para que você entenda, o homem é formado de corpo, alma e espírito. O corpo é a sede física, ou seja, é regido por aquilo que é o físico, é aquilo que é biológico. Isso é saúde. Esse é o corpo, ou seja, do pó para o pó. A alma é o cerne das emoções, do sentimento, da razão, da consciência. Isso é alma. E o espírito? O espírito é o espírito de vida. Existe uma coisa que quando Jesus ele vem ao mundo, ele falou para os fariseus, que eram os religiosos da época, que criou um nó na cabeça deles. E essa foi uma das principais brigas dos fariseus com Jesus. Ele falou que ele vem trazer vida e vida eterna. Quando ele disse isso, ele se referia não ao corpo nem à alma, e sim ao espírito. Por isso que ele disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para que você entenda, você precisa entender e você precisa ter controle absoluto sobre o teu espiritual. A vida sua espiritual com Deus, ela é fundamental para desencadear todo o sucesso da tua vida. Não adianta você buscar cuidado físico, cuidado emocional, do psicológico e o teu espiritual está destruído. Então, o teu espiritual ele é de fundamental importância. Um monte da espiritualidade, você precisa entender que o espiritual é o seu acesso com Deus, é o seu acesso com o divino, é o seu acesso com é o seu relacionamento com Deus. Sabe? Deus não tá muito preocupado com sua jornada religiosa, não. Sabe? Ele está preocupado com a sua jornada de fé. Quando Deus chamou Abraão e falou: Abraão, sai de Ur dos Caldeus, vai para uma terra que eu te mostrarei. E fez de Abraão uma nação, e fez de Abraão seu pai da fé. Ele olhou para quê? O que ele imputou como justiça na vida de Abraão foi a fé de Abraão. Isso é resultado de uma espiritualidade de Abraão com Deus. E ele se revelou a Abraão dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Isso revela o quê? Isso revela que esses homens, esses grandes patriarcas, fizeram uma aliança com Deus. Tiveram uma intimidade muito maior com o Criador. Então, isso você não consegue dentro de uma religião. A religião, o significado da religião significa do latim religare, religare o homem a Deus. Então essa religação sua diretamente com Deus, esse acesso de você acessar as riquezas espirituais que você tem em Deus. Então não tem como você ter sucesso no mundo se você ignorar isso aí. Sabe? Você precisa controlar e dominar um monte da espiritualidade. O monte da espiritualidade é o seu acesso com Deus, é o seu acesso e seu relacionamento com Deus, sabe? Então, um monte da espiritualidade, ele vai te trazer esse acesso, essa consciência de que você precisa estreitar um relacionamento com Deus, sabe? Deus. Muitas pessoas acham que Deus é uma religião. Não é, Deus não está numa religião. Deus é o Criador, Deus não está na teologia. Tá? A teologia foi criada na Grécia, pelos gregos, que foi criada justamente para explicar a deidade dos deuses do Monte Olimpo. Isso aí foi infiltrado depois para a religião, e aí as pessoas começam a olhar para Deus como criatura, a criatura tentando botar o Criador dentro como objeto de estudo para estudar e saber como Deus vai agir. Não, Deus é o Deus do deserto que chamou lá Abraão, Isaac, Jacó, no Moisés, se chamou no deserto, se manifestou na palavra, se revelou no Espírito. E aí você precisa conhecer essas coisas espirituais de Deus, sabe? Isso é de fundamental importância para você não ser isca na mão dos religiosos, isca nas mãos dos homens que são os nicolaítas, que está lá em Apocalipse, o povo que oprime o povo de Deus. Você precisa entender isso e reconhecer a voz de Deus.
Jesus falou que Jesus falou que aqueles que são minhas ovelhas ouvem minha voz e reconhecem. Você precisa entender as coisas espirituais.